Sobre o desaparecimento de 7 jovens na costa de Oaxaca, policiais municipais de Huatulco podem estar envolvidos. A Costa do México, o refúgio de férias dos mais jovens, o destino de 2 milhões de turistas todos os anos. E o protagonista favorito das postagens no Instagram. Aquele lugar onde os grupos de amigos sonhavam em viajar juntos, agora também é o cenário de brutais desaparecimentos em massa que parecem não ter explicação. Em apenas 2 meses, do que se passou em 2025, perderam-se os rastros de 16 pessoas, entre Huatulco, Zipolite e Puerto Escondido, praias emblemáticas do Pacífico mexicano. No entanto, hoje só falaremos do caso dos jovens de Tlaxcala que desapareceram em fevereiro em Huatulco. Eles tinham entre 19 e 29 anos e apenas uma apareceu viva. Mas o que aconteceu com os outros? O que a sobrevivente disse? No dia 28 de fevereiro, desapareceram de Zipolite Leslie Noia, de 21 anos, Jaqueline Meza, de 23, também Raul Gonzalez e sua namorada, Yamiléu Lopes, ambos de 28. Suas respectivas famílias denunciaram que os viram pela última vez nesta vila de apenas 1.000 habitantes, famosa por ser boêmia e livre. Andréa Cavazos, mãe de Jaqueline, declarou que sua filha foi levada durante a noite. A publicação em que pedia a ajuda da comunidade terminava de uma maneira angustiante, esperando 2 pequenos de 5 e 3 anos de idade. No entanto, seus filhos nunca mais viram sua mãe viva. Enquanto apenas uma pessoa apareceu viva, eu também relatei isso. Brenda Salas. Ao mesmo tempo, outras 2 famílias gritavam desesperadas em Huatulco, o paraíso das 9 baías, uma das joias regionais. Eles denunciaram à polícia do município que haviam levado Brenda Salas, de 19 anos, e Andy Pérez, de 29. De acordo com o testemunho, elas foram agredidas e levadas para outro lugar. Dolorosamente, a contagem de desaparecidos não terminou aí. Houve mais 4 desaparecidos nos mesmos dias: Guilhermo Cortés, Jonathan Uriel Calva, Marco Antônio Flores e Rolando Armando Evaristo, que tinham entre 22 e 29 anos. Deles não se soube onde nem quando foram levados, mas algo dizia aos familiares que todos deveriam ter algo em comum. O rapto massivo desses jovens não poderia ser uma simples coincidência. Os 10 jovens vinham de Tlaxcala, no centro do México, e eram de municípios muito próximos. Embora ninguém pudesse garantir que o grupo se conhecia de antes, suas vidas se uniram no final. No domingo foi encontrado um carro abandonado com 9 corpos em uma estrada nos limites dos estados de Puebla e Oaxaca. 4 mulheres, 5 homens. No primeiro domingo de março, os corpos de 9 deles apareceram juntos em um Volkswagen preto, à beira da superestrada Coagnopalan, Oaxaca, perto da ponte Calapa, no município de San José Miahuatlán, em Puebla. Em uma estranheza que nenhuma autoridade explicou ainda. A propósito, os agressores deixaram uma sobrevivente, Brenda Salas. Ela também estava em Puebla como o resto, mas era a única que estava viva, como te digo. Após horas de suspense sobre a identidade dos corpos, a Procuradoria de Puebla confirmou as identidades dos 9 jovens desvividos, como Andy Pérez, Leslie Noia, Jaqueline Meza, Yamile Lopes e seu parceiro, Raul Emanuel Gonzalez, Rubem Antônio Ramos, Guilhermo Cortés, Rolando Evaristo e Uriel Calva. Alguns corpos estavam no interior de um veículo estacionado e outros sobre a estrada. Mas o final desses 9 jovens não era desolador, apenas porque sua busca terminou da pior maneira. Suas mortes não foram rápidas, vivendo o pior dos sofrimentos nos últimos momentos de suas vidas. Aparentemente, as vítimas apresentavam sinais de que haviam sofrido. Entre os terríveis achados foi encontrada uma bolsa com 16 mãos e no porta-malas do carro estavam 4 corpos, os quais também apresentavam impactos de bala. Mas aqui as perguntas são: por que eles haviam feito sofrer desta maneira? Será que seus algozes queriam deixar uma mensagem? As chegadas de Leslie Noia, uma das vítimas de 21 anos de idade, confirmaram através de suas redes sociais que a jovem estava entre os falecidos deste triste acontecimento. Seu pai, Angel Noia, divulgou mensagens angustiantes a respeito de sua partida. "Estou sentindo falta dela, devolvam-me ela viva", foi o que ele escreveu, e além disso compartilhou junto com uma fotografia de suas 2 filhas. "Algum dia eu te abraçarei. Como combinamos, vá, procure seu tio e cuide de nós do céu." Ele lamentou isso, como te digo, Ângelo, em uma postagem.
Quero agradecer a cada uma das pessoas que estão me enviando mensagens, condolências. Muito obrigado, Agradeço muito a todos vocês. Por outro lado, a mensagem que sua irmã Carla publicou nas redes sociais levantou suspeitas. Minha menina bonita, arrancaram você da minha vida e eu não posso te proteger. Não tenho cabeça agora para poder aceitar o que está acontecendo. Gostaria que tudo isso fosse um pesadelo e que amanhã tudo esteja bem. Seu único erro foi confiar nas pessoas erradas, minha menina. Mas a questão crucial é, o que significa pessoas erradas? Pois bem, no mesmo dia em que desapareceram, os rapazes tiraram a vida de um ativista ambiental, Cristino Castro, que passou toda a sua vida defendendo sua terra. Barra de la Cruz contra os empreendimentos imobiliários que lutam para transformar esta costa na nova margem do Pacífico. Uma operação meticulosa que já foi vivida antes em Cancún, Playa del Carmen, Tulum ou até mesmo Acapulco. Não há confirmação se os assassinos do ativista são os mesmos que exterminaram o grupo de jovens. Mas isso demonstra o nível de delinquência de uma área supostamente pacífica. Também nesse mesmo fim de semana, apareceu desvivido um empresário de Huatulco, José Alfredo Lavariega, conhecido como El Rocha, cujo fim tentou se vincular ao desaparecimento dos rapazes de Tlaxcala. E é que este fato se tornou uma peça-chave no desaparecimento do grupo, uma vez que alguns dos jovens estavam hospedados em sua hospedagem. No mesmo dia em que os corpos foram localizados, o corpo de Joca foi encontrado com as mãos decepadas e 8 tiros dentro de seu veículo em Barra de Copalita. No município de San Miguel del Puerto, na costa oaxaquenha, a cerca de 15 quilômetros de Huatulco, sobre o seu corpo encontraram um cartão no qual o acusavam de ladrão. Que o Roxa tivesse as mãos desprendidas, assim como os jovens, pode ser o modus operandi do ou dos assassinos por trás desses acontecimentos que poderiam estar vinculados. Como te digo? Ex-candidato à prefeitura de Huatulco pelo partido Encontro Social e acusado de ser líder de uma gangue de assaltantes de contas bancárias e negócios chamada os Acapuastlas. Nas redes sociais também foram vazados chats de um grupo do WhatsApp chamado Los Sacapuaxtlas Chat, formado por criminosos para planejar uma série de crimes na costa. Estão tirando fotos dos carros, embora não mencionem quem ou quais estariam tirando. Eles também escrevem que estão esperando a chegada do Rocha, o suposto líder da gangue. Enquanto esperavam sua chegada, pediram aos jovens que se escondessem no banheiro. Nas capturas do grupo pode-se ver como os criminosos têm medo quando os supostos policiais vêm atrás deles. É por isso que eles se escondem no banheiro enquanto esperavam pelo líder, mas foram retirados antes. Segundo 15 minutos, os jovens desaparecidos teriam ido para a costa de Oaxaca. Por convite de José Alfredo El Jocha, proprietário do Hotel Jocha em Huatulco e ex-candidato à prefeitura de Santa Maria, Huatulco. A viagem, aparentemente de caráter social ou turístico, terminou em tragédia quando os jovens foram relatados como desaparecidos. Além disso, as autoridades não descartam que os crimes possam estar vinculados ao crime organizado, dada a violência nas características de como os corpos foram encontrados. As versões preliminares indicam que os jovens podem ter sido vítimas de uma privação de liberdade e que depois lhes tiraram a vida. Embora as investigações ainda estejam em andamento para determinar os motivos e os responsáveis, o titular da Procuradoria-Geral do Estado de Oaxaca, Bernardo Rodrigues, reconheceu que o crime ocorreu naquela entidade e, posteriormente, o veículo com os corpos foi transferido para os limites de Puebla. Uma semana após a privação de liberdade, os familiares denunciaram que a justiça já havia esquecido os jovens em Cipolite. Também não havia policiais investigando ou militares vigiando a área da descoberta. As investigações de quem e como puderam levar 10 pessoas estão estagnadas, como costuma acontecer neste tipo de casos. Mas enfim, os corpos foram colocados de volta com a investigação exatamente no ponto onde o Oaxaca termina e o estado de Puebla começa. A intenção e o efeito da transferência não são uma coincidência. A atenção se afastava da costa oaxaquenha e também de suas autoridades. Ainda não haviam entregue os corpos dos jovens para suas famílias. E Jesus Romero, secretário do governo de Oaxaca, já insistia perante a imprensa que Huatulco era um destino seguro para todas as famílias, para todos os oaxaquenhos, para todos os viajantes. E existiam todas as condições para comparecer e viajar. Ironicamente, desapareceram em janeiro 7 homens, depois outros 10 jovens no final de fevereiro. Nada mais se soube sobre os primeiros,
e encontraram os corpos do segundo grupo a 400 quilômetros, o que aconteceu entre eles antes do massacre. Ainda é um mistério, mas as autoridades reconheceram que supostamente estão investigando a participação da polícia. Também há mais de 6 horas de viagem de carro desde onde sequestraram os rapazes até onde os deixaram. Então, aqui as perguntas são: transportaram 9 corpos por 400 quilômetros ou os levaram vivos? Se for assim, onde os jovens foram mortos? Quanto poder eles devem ter para atravessar um estado com um veículo carregado de corpos? Ou, melhor ainda, quanta impunidade e quanto corrupção? Iniciaram uma investigação sobre o possível envolvimento de policiais municipais de Huatulco neste massacre. Levaram Jaqueline Mesa das praias paradisíacas de Oaxaca. Sua mãe denunciou que foi privada de liberdade durante um jantar em um restaurante próximo à areia. Ela não retornou com vida. Mas houve uma sobrevivente do massacre, Brenda, de 19 anos, que denunciou que policiais municipais de Huatulco, Oaxaca, estavam envolvidos no desaparecimento e morte dos jovens. Hoje ocorreram os funerais de Jaqueline e Angie no município de Apizaco, estado de Tlaxcala. O cortejo fúnebre percorreu as principais ruas da cidade e houve uma missa de corpo presente. Que, de acordo com o testemunho de Brenda, no dia 27 de fevereiro, caminhava com Jaqueline, de 29 anos, de volta ao hotel La Jocha, em Zipolite, quando, supostamente, policiais de Huatulco a levaram. Depois de agredi-las e fazê-las sofrer, abandonaram Brenda em território poblano. Posteriormente, voltou por conta própria para Tlaxcala e sua família desativou a ficha de busca. Depois, declarou perante a procuradoria. Brenda garante que a fizeram sofrer, no entanto, levaram Jaqueline. Dias depois, a encontraram junto com outros 8 corpos, em partes em um carro na estrada, como eu estava dizendo. Coagnopalan, Oaxaca, e com a denúncia da sobrevivente, a Procuradoria de Oaxaca, agora sim, emitiu um comunicado onde informou que há uma investigação direta aos policiais municipais de Huatulco, supostos responsáveis pela privação de liberdade. Porque não se pode permitir que um policial estadual ou municipal detenha uma pessoa, a jogue e a abandone, ou seja, ferida, espancada ou possa ser torturada. Mas o que realmente aconteceu e por que a polícia estava envolvida, bem, segundo relatos jornalísticos, alguns dos 9 jovens teriam sido contratados por José Alfredo Lavariega Canseco, apelidado de La Jocha, o empresário político e suposto líder de uma gangue criminosa daquela parte da costa oaxaquenha, com a missão de assaltar turistas e bancos. Outras versões dizem que os jovens não sabiam do que iriam trabalhar. Os líderes da gangue criminosa teriam dito que iriam trabalhar e ganhar dinheiro. Mas já estando na costa, descobriram que iriam formar uma gangue de ladrões. Segundo as especulações, os jovens teriam roubado 500 mil pesos em dinheiro vivo. Cerca de 24 mil dólares para um membro de um grupo armado que operava em Huatulco e para o qual supostamente trabalhavam alguns membros da polícia municipal, que, segundo a imprensa, essa mesma gangue teria tentado roubar no dia 17 de fevereiro um caixa eletrônico do Banco Santander, localizado no centro de Huatulco, onde causaram vários danos e as câmeras foram movidas. Na mesma madrugada, tentaram roubar um centro comercial em Huatulco. No intento, destruíram cadeados e causaram vários danos. Nesse assalto, chegaram a roubar computadores da unidade de motor. Também alguns relatórios extraoficiais indicam que foram os próprios membros da segurança do município costeiro que detiveram os jovens tlaxcaltecas e os entregaram aos criminosos, que finalmente os mataram. Não sem antes, como você já sabe, fazê-los sofrer e arrancar suas mãos. Como mensagens de aviso para outros criminosos que tentam roubar em sua área, de acordo com investigações jornalísticas. O roubo ao Banco Santander foi o que chamou a atenção das autoridades, que seguiram o rastro e conseguiram localizá-los. Terminando em que, no dia 27 de fevereiro, supostos policiais os levantaram do hotel onde estavam hospedados. O turismo é um motor e uma esperança. No estado onde 60% da população vive em condições de pobreza, 20%, quase 600 mil pessoas, estão na extrema pobreza. Somente em Huatulco e Puerto Escondido, os 2 polos costeiros, 50 mil empregos dependem do turismo. Os visitantes em 2024 ultrapassam os 12 bilhões e 700 milhões de pesos, de acordo com os dados da Secretaria de Turismo Estadual. Então, enquanto os turistas chegavam, entre eles cada vez mais estrangeiros, o governador de Oaxaca, Salomão Jara, se gabava dos baixos números de delinquência. Segundo ele, era o 5º estado do México com menos crimes por cada 100 mil habitantes.
Ele proferiu esse discurso em 17 de fevereiro. Faltavam então 9 dias para que tudo explodisse e a verdade fosse revelada. E é que o caso dos 9 jovens chocou o país pela selvageria e também pelo estranho. Oaxaca tem se mantido afastada deste tipo de acontecimentos, como massacres que têm devastado outras áreas do México. Claro que, se compararmos com os 43 estudantes desaparecidos de Iguala, em Guerreiro, ou o caso dos 72 migrantes assassinados em São Fernando, Tamaulipas, ou o que acabamos de ver agora em Jalisco, o campo de extermínio. Em um país com 110 mil desaparecidos, apenas 746 correspondem a este estado, segundo o Secretariado de Governo. Mas por trás desse registro, que conta até pessoas desaparecidas desde 1952, estão escondidos os 7 homens que desapareceram em maio de 2024 em Puerto Escondido e outros 7 que desapareceram a caminho desta localidade nos primeiros dias deste ano. Em seguida foram os jovens de Tlaxcala. Ou seja, em menos de um ano, 23 pessoas desapareceram dessas praias, 16 nos últimos 2 meses. Mais uma pergunta retorna ao ponto de partida. O que está acontecendo na costa de Oaxaca? Eles têm informações que sugerem atenção, e isso é o que despertou críticas, que esses jovens poderiam estar relacionados com disputas entre células criminosas. Esta faixa do litoral é considerada uma zona de chegada, armazenamento e distribuição de substâncias ilegais para o resto do país. Os locais viram os aviões pousando no meio da selva baixa ou os barcos chegando à noite com as cargas de substâncias. Há apenas 2 semanas, a Secretaria da Marinha apreendeu uma embarcação com mais de 670 quilos de ouro branco em Huatulco. No entanto, um empresário da região o descreve como uma zona de tolerância. Ninguém, nem a população, nem as autoridades denuncia o crime organizado, porque eles se gabam de cuidar e proteger a área. A brutalidade do caso dos últimos jovens revelou então uma forma de funcionar a qual a população local já estava acostumada. Vários jornalistas e hoteleiros da região contaram aos meios de comunicação como foi estabelecida uma zona de tolerância com o crime organizado. Eles já não estão aqui improvisadamente, já não estão aqui iniciando suas operações, já estão aqui instalados há anos. Isso está por trás de tudo o que está acontecendo. O litoral de Oaxaca, dominado por grupos criminosos locais, possivelmente ligados ao cárcere Jalisco. Nova Geração é uma área de chegada das cargas de narcotráfico, de lá é armazenado e distribuído para outros estados. Aparentemente, os líderes narcotraficantes da área proíbem roubos e a cobrança de piso, não aprovam substâncias como o cristal ou abusos a mulheres. Excessos não são permitidos porque supostamente afastam o turismo e atrapalham o negócio. Esta rotina, que não é nova nem única na costa oaxaquenha, de fato também está em Quintana Roo, permite ao crime se consolidar? Todos sabem as consequências de quebrar essas regras. Mas os jovens então foram negligenciados por roubar quando na zona era proibido? Finalmente, ainda não foram determinadas as circunstâncias do falecimento dos 9 jovens. No entanto, tanto as autoridades de Puebla quanto de Oaxaca indicaram que estão na melhor disposição para colaborar na investigação. Ela tem uma pessoa detida, já foi apresentada ao juiz, está em uma penitenciária do estado de Oaxaca, reservamos qual para garantir sua integridade. Até o momento, o secretário de governo de Oaxaca, Jesus Romero, informou sobre a detenção de uma pessoa relacionada a tirar a vida desses jovens de Tlaxcala. A procuradoria tem uma pessoa que já foi apresentada ao juiz. Ele está em um presídio em Oaxaca, mas o local é mantido em segredo por segurança. Similarmente, sua detenção revelou dados cruciais para o caso. Esta pessoa revelou toda a origem do motivo desta situação que se viveu em Huatulco. Romero, que não esclareceu a identidade da pessoa detida, nem a idade, nem o local da detenção. Ele afirmou que a Procuradoria Estadual compartilhará em breve todo o panorama do crime. Mas qual será a resolução do caso? Os jovens realmente cometeram um crime ou é apenas uma desculpa para encobrir os próprios delitos da polícia? Mas enfim, enquanto isso, os turistas mantêm a decoração da suposta costa sem delinquência. Como se os que foram levados não fossem na verdade outros como eles. As famílias dos jovens desaparecidos, sobre os quais ninguém está falando, aliás, continuam esperando notícias definitivas sobre o paradeiro de seus entes queridos. Enquanto isso, as investigações dos 9 garotos desaparecidos continuam.
com bastante sigilo. No México, mais de 110 mil pessoas estão desaparecidas. Eu já havia te dito antes que, de acordo com o registro do Ministério do Interior e uma taxa de impunidade de 95%. A descoberta dos corpos em partes evidencia, então, a gravidade da violência na região e a urgência de respostas por parte das autoridades. Temos outros desaparecimentos coletivos que ocorreram em dezembro, temos outros que aconteceram em novembro, já não são casos isolados, mas não se torna uma dinâmica à qual nos acostumamos. É realmente devastador o panorama que atravessa essas zonas do México? Um problema que vem se formando ao longo dos anos, com um ciclo constante de delinquência e desaparecimentos. No entanto, o desaparecimento e morte desses jovens conseguiu revelar o que o governo tentou esconder. Um lugar que era promovido como o destino de férias ideal à beira-mar, mas que na verdade é um mar de sangue e impunidade. Então, este caso conseguirá fazer a diferença ou se juntará à longa lista de crimes arquivados e sem solução? Pois você me deixa nos comentários.